outro sistema, daí tem vários, principalmente no grupo de investimentos. Tem contas lá que é só usado na Plena Ventura, mas aí a gente vem criando uma sequência, né? Hum, eu, Enfim, eu só coloquei para gravar aqui, tá, pessoal, que eu tinha esquecido antes, me perdoem. Mas eu entendi sim, Aline. eu não sei se o É, Alessandro entendeu o que eu quis dizer também, Alessandro. Então, talvez, só antes de continuar, talvez seja é, mais coerente utilizar o da Mega mesmo e a gente incluir as contas que precisa. que precisa, né? Aí agora, desculpa te interromper, Fernando, mas Não, pode imagina. continuar e falar daí das nossas dúvidas aqui, até em relação ao. Então, se o Alessandro concordar, eu pensando nesse ponto de mudar o nosso aqui também, de mudar toda a numeração e, e ter o receio de dar alguma confusão lá na frente. Então, volta um Uhum. passo atrás, o que eu disse lá, o que eu sugeri naquele dia, e talvez seja melhor utilizar o do Mega mesmo. Da Mega, né? Não, e não precisa se desculpar, não, Aline. Foi bem providencial, inclusive, a provocação, porque vem de encontro com, independente da gente usar, né, o que é hoje a gente já usa ou utilizar o da Mega, de quando a gente tem Aham. aquela que eu até te mandei, Carol, no e-mail ali, mas ficou um pouquinho confuso, né? A gente tem duas dúvidas, basicamente, para tirar, Clientes em porque estoque. clientes e estoque, exatamente. Porque hoje está cadastrada. Vou utilizar ali a parte do estoque, né, para exemplificar, mas clientes está bem semelhante. Hoje, quando a gente tem, por exemplo, obras acabadas, né? Dentro das contas contábeis, a gente está. Aí me corrija se eu estiver errado, tá, Aline e Alessandro? Mas ele está aberto por SPE, né? Por obra, digamos assim. E a gente queria entender, porque eu sei que dentro do Mega a gente trata isso como enquanto projeto, né? Então, dá para ter uma conta, por exemplo, de construção, né, de obras em andamento, por exemplo, obras finalizadas, não precisando ter uma por SPE, e a gente trata essa divisão utilizando o projeto, né, dentro do rateio. Só que até o Alessandro trouxe uma vivência dele recente, inclusive, que foi o quê? Quando a diretoria realmente senta do lado e fala assim, tá, eu quero saber quanto que eu tenho de estoque do empreendimento XYZ, né? Ou, enfim, as contas do estoque do empreendimento, da SPE. O quão trabalhoso seria para ele buscar essa informação dentro do sistema, se ele tivesse somente uma conta? Como é que ficaria? Qual tela que a gente abriria? Se seria somente um relatório? Se a gente logaria por consolidadora, logaria por holding? Faria essa separação através de algum filtro de projeto mesmo dentro da contabilidade, Carol? Então, isso que ficou um pouquinho não, né? Essa dúvida que a gente precisava tirar, porque hoje, até me corrija se eu estiver errado, Alessandra e Aline, mas dá um pouquinho de trabalho, né, para a gente tirar essas informações, mas é possível porque as contas contábeis estão explodidas ali por empreendimento, né? E como é que ficaria no Mega isso? Aí, tanto de clientes como estoque, né? Seria algo simples de tirar? Qual que é a orientação da Mega nesse aspecto? Não sei se ficou clara a dúvida. Carol? Eu tô falando aqui, então, depende do módulo, tá? Por exemplo, contabilidade. Você vai falar numa consolidação de balanço ali. Eu tenho um módulo apartado que ele é de consolidação de balanço, mas eu também consigo tirar o meu balancete consolidado ali para holding, tá? O importante, quando eu tenho empresas que elas têm planos de contas diferentes, aí eu já não consigo trabalhar dentro da contabilidade tirando o. Foi, cara, acho que cortou, não sei se foi só para mim. Também. Cortou, né? Tá cortando aqui para mim também. Oi, Carol, a gente não tá te ouvindo. Não sei se você consegue nos ouvir. Tá, mensagem no chat aqui. Ela saiu e vai entrar de novo, provavelmente. Oi, Carol. Gente, tá me ouvindo? Agora sim.
Agora sim. Então Sim. voltou. Então, o que acontece? Dependendo do módulo, ele vai ter uma configuração para cada um. Então, por exemplo, eu não estou falando da contabilidade, se eu tiver dentro do mesmo plano para todas as empresas, eu vou conseguir tirar dentro tanto da holding quanto na consolidação de balanço. Quando você está falando para mim em catálogo de itens, tem alguns módulos que você consegue também tirar pela holding ou pela consolidadora, então depende muito o que cada módulo faz, tá? Aí ele vai ter esse contexto. Quanto à contabilidade, aí vocês não têm que se preocupar, porque ela tira pela holding, né? Ela tem ainda o mesmo plano de informações, ou quando ela não tem o mesmo plano de informações e vocês precisam consolidar, vocês tiram pela consolidação de balanço. Tá. Você conseguiria explicar um pouquinho para nós como seria a operação disso, Carol? Se você quiser tirar um relatório pela holding, onde todas elas têm a mesma definição, a diferença é logar na holding. Então, eu vou logar na hora que a gente coloca lá para escolher qualquer empresa, a gente loga na holding e emite o relatório. Só. Tenho planos distintos. O que eu tenho que fazer? Criar uma estrutura lá no meu consolidação de balanço. Aí já entra um pouquinho mais no critério de como elaborar lá, para você conseguir tirar o plano, que você tem que fazer um deparo de um plano para outro. Aí entra no critério da Aline. Eu tenho que fazer sempre um deparo de um plano para outro para eu conseguir ter uma informação unificada. Mas aí, nesse caso, a gente está pensando em utilizar um plano de contas para todas as empresas da Piemonte, para as SPS, para tudo. Então, nesse caso, Aí dá não. para você tirar pela holding. Deixa eu. Eu Então, estou abrindo. é exatamente isso, mas talvez acho que não está clara a nossa dúvida ainda. A nossa dúvida, Carolina, é a seguinte. Eu tenho lá N SPS. Vamos dar um chute aqui. Eu tenho lá mais de 20 SPS. Tá? Aí eu tenho uma conta, minha conta contábil de contas a receber. Imagine que a minha conta contábil de contas a receber, também vou dar um chute aqui, é 10, 10, 10, 10, 10. A minha pergunta é o seguinte: eu preciso criar, se eu usar a mesma conta contábil para todas as SPS, eu vou ter lá a SPE 1, 2, 3, 4 até 20. Todas utilizando essa conta contábil 10, 10, 10, 10 para contas a Tá. receber. Quando eu tirar um balancete consolidado, o balancete vai me trazer o contas a receber somando todas as SPS. Isso. Tudo na conta 10, 10, 10. Isso, mas aí você consegue diferenciar que compõe cada filial. Então, como é que a gente consegue diferenciar quanto que é de cada filial? Aí lá na hora da emissão do relatório. Quando a gente emite o relatório, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o relatório, aí você vai homologar pela holding. Quando ele imprimir o relatório, o primeiro cabeçote é filial. Então ele vai ter filial, o meu cliente 10, e aí ele está todo o saldo. Aí ele vai para a segunda filial. Filial 2, cliente 10 e todo o saldo. E no final ele dá um saldo total. Talvez acho que a gente precisasse, entendi, mas seria bom a gente visualizar esse relatório. Ele deve ficar bem extenso, né? Fica, e assim, depois quando você gera ele para Excel, você tem que dar uma boa formatada. Pois é, porque o ponto que a gente estava discutindo aqui anterior a esta reunião era de trabalhar assim ou criar uma conta contábil para cada empreendimento. Hoje a gente trabalha assim, é uma conta contábil para cada empreendimento. Aí quando eu gero um balancete consolidado, no balancete ali no visual eu consigo ver quanto que eu tenho de cada empreendimento. Entendi. Assim, facilita na hora de você montar o teu plano ali, de formatar um pouquinho ele. Mas já existe essa divisão ali dentro do relatório, que você vai... Tá. Eu acho que então a gente precisava dar uma olhada no balancete. Você não consegue mostrar um exemplo para nós? já consegue ter. É que ele vai sair num único relatório de uma forma um pouco mais... Eu acho que daí... Você vai ter que dar uma boa mexida, sabe? Tá. Teríamos que ver um exemplo, então. A Aline levantou a mão ali, vamos ver o que é. Eu gostaria de mandar um print ali do nosso, como é que é, Carol. Enquanto você olha aí, eu vou gerar aqui um balancete, só para você ver como é que é no nosso hoje. Eu vou te gerar um consolidado, tá? Tá bom? Carol, eu tô compartilhando minha tela aqui. Será que a gente consegue fazer? Eu sei que não vai ter movimentação nem nada, mas pelo menos chegar até a tela ali para o Alessandro tentar visualizar.
Tá. Movimentação. Deixa eu ver onde você tá. Volta um pouquinho. Você tá na holding já? Não, né? Você tá na Não. filial 100. Eu vou logar aqui então na... loga. Isso. Loga numa holding, na 2, por exemplo. Pode ser na A1, vai? Pode ser não. Qualquer holding. Fechar um pouquinho. Ele vai abrir de novo, tá? Ele vai fechar. Não sei se você tem. tá. Aí você vai em contabilidade, relatórios, movimentações, balancetes. Vai te dar um erro, tá? Até porque não tem operação aí dentro, mas é nesse campo aí, ele vai abrir aí. Vai ser o último. Executa. Aí você não precisa colocar padrão de balancete nem nada. Você clica ali em final. Porque eu já vi tudo de manhã. Eu vi os lixos, eu tiro tudo de manhã. Quando eu cheguei. Isso, ó, o período, na realidade, assim, é isso, né? Aí você vai colocar a ordem das informações gerenciais aqui embaixo, tá vendo que tem um campo de informações gerenciais? Se o que você quer primeiro é filial e depois o número do plano de contas, ou plano de contas e depois a filial. Aí é o formato que ele vai sair ali na hora de exportar esse relatório. Aí você põe para imprimir, ele vai sair zerado, tá? Mas eu acho que vai dar para você ver pelo menos o esqueleto dele. Carol, eu mandei ali no chat um print, os nossos estoques ali de longo prazo, consolidei todas. E hoje, como o Alessandro falou, a gente usa uma conta contábil para cada empreendimento, curto e longo prazo. Então, a gente, quando gera um balancete consolidado, a gente enxerga dessa forma e consegue ver dessa maneira que está ali no balancete, né, por empreendimento. Só que aí, como foi dito, é uma conta contábil para cada empreendimento. Entendi. É como se você abrisse a conta de cliente, né? Não é por agente, mas é Exato. por empreendimento. O mesmo conceito é para cliente, é a mesma dúvida que a gente tem de estoque, ela vale para cliente também, tá? Entendi. Tá. Não, assim, eu já vi clientes fazendo assim, tá? Mas é que como você tem uma conta onde você consegue ir ali enxergar por filial, enxergar por agentes, acaba não tendo essa necessidade. Mas aí fica a critério de vocês. Eu acho que é muito mais na dor do que vocês vão ter que tratar dentro do relatório, porque esse relatório nem é customizado, é um relatório padrão da Mega, e do que atende vocês do que qualquer outra coisa. O que eu aconselho? Se você criar por cliente, que já é hoje, deixa ele por cliente. Você vê que não tem necessidade, tirou um relatório quando tiver informação dentro da base, aí vocês excluem as outras contas e não precisa cadastrar. Teria que fazer um teste, Aline, para ver o que melhor atende para vocês aí. A nossa única preocupação, Carol, é em relação até aos estoques, porque o que acontece? Hoje, nós, nosso grupo de estoques, a gente utiliza uma única conta, porque na incorporação é usual você separar terreno, depois quando está em obra, né? Então, obras em andamentos, depois que conclui estoques de imóveis. Então, a Piemonte quer ver isso separado. Isso aí já é uma necessidade antiga e hoje a gente não separa. Então, assim, qual que é o ponto da questão? Se a gente criar uma conta para cada empreendimento, a gente teria que criar uma conta para cada empreendimento em cada grupo, né? Seja de obra em andamento, de terrenos lá, estoque de terrenos, ou de imóveis pronto, né? Estoque de imóveis já para venda, né?
Então, é esse também Entendi. o problema, que daí vai virar um plano de contas gigante, né? É. Porque Assim, o que vocês querem enxergar, vocês vão enxergar no relatório, tá? Não tem a necessidade de vocês criarem dessa forma, certo. mas depende do como vocês estão dispostos a tratar. Eu não sei se vocês vão mexer com a questão do BI aí para poder gerar relatório. Você sabe me dizer, Fernando, se vai ter isso aí da Previmonte? Vai sim, Carol. Depois da implantação, a gente está abrindo um novo projeto aqui que é para a construção dos BIs, mas Então até a resolve o problema. implantação. Até a implantação, então assim, ó, depois disso o BI resolve esse problema, tá? Porque aí ele mesmo já consegue varrer os dados aí e gerar um relatório para vocês, conforme a configuração. Então, eu não acho a necessidade de vocês estenderem um plano de contas para ficar dessa maneira. Até porque hoje, quando vocês têm 1, 2, 3 empreendimentos, ok, né? O problema é quando vocês têm 50, 60. Como que vai ficar o plano de contas de vocês? Vai ficar. E hoje eu vou te falar que a gente tem pelo menos aí umas 35 SPS, tá? E, tipo, Então, já vai ficar. Já vai tem ficar algumas que surreal já. vai estar concluindo obra e vai acabar, mas assim, a maioria aí ainda vai iniciar a obra, ainda tem estoque, então, esse que eu te mostrei é só o longo prazo, tá? Mas tem coisa no Então, curto, então. uhum. Bom, aí o Alessandro, eu compreendi ali, então, o Alessandro acho que tem que dizer o que que ele acha, se. Eu acho que vale vocês verem primeiro, sabe, o relatório, porque eu acho que às vezes atende, às vezes a manutenção que vocês vão ter não é, sabe, grande, eu acho que vale vocês darem essa olhada. Eu acho que precisaríamos receber então um modelo, receber um Sim. modelo, entender num caso real e um caso prático, daí aí a gente avalia aqui se vai atender ou não. O que preocupa é o comentário do relatório dar muito trabalho para organizar ele, né? Isso não é bom. O ideal é que a gente gere um relatório, exporte, ok, né? Até porque depois, para atender a auditoria, a gente precisa dessas informações rápido. Preocupa um pouco se tiver que estar trabalhando no relatório. No relatório, né? Aham, entendo. Preocupa um O que pouco. eu posso fazer, Fernando, até porque a base de vocês não tem muito lançamento, é pegar em alguma outra empresa, Fernando, e mandar para eles, até para eles poderem ter, sabe, visualização, acho que fica. Eu sou muito visual também, então É. eu pego de alguma outra empresa que trabalhe dessa forma, eu gero um relatório, aí eu mostro para eles. Acho que fica Bom, bacana. eu acho, é o que eu ia pedir, Carol. Eu acho que é legal se você tiver talvez uma base de homologação de vocês aí, enfim, não precisa ser movimentação real, né? Só para ter uma ideia Aham. realmente como que ficam, né? Porque aqui pela base que eu tentei emitir, ele realmente fica em branco, a gente não tem nada ainda, né? É, É, fica em branco porque vocês não têm. Uhum. E aí, Alessandro, o que que eu já anotei aqui, tá? Porque, como eu comentei, a gente vai abrir um projeto de visões de BI. Eu tô olhando para cá porque vocês estão nessa tela, tá? Não tô prestando atenção em outra pessoa. A gente Uhum. está com um projeto de BI para ser aberto também, que é justamente após a implantação, a gente começar a revisar todas as visões que a gente tem hoje e criar as que são específicas também, né, para Plenaventura e para Piemonte. Então, eu já anotei aqui para deixar essa visualização, se a gente conseguir de alguma forma priorizá-la, porque aí a gente já pode começar com esse tipo de visualização dentro do BI, né? A estrutura ainda não está muito clara para a gente, como que a gente vai seguir, se vai ser uma contratação interna, se a gente vai pegar empresa externa, contratar mega, enfim, isso a gente ainda não definiu. Mas eu já deixei anotado aqui para levar para a Fabi ali também como uma das prioridades, tá? Porque eu sei que esses relatórios aí, eles são bem, não digo chatos, mas complexos, né? Deixar ele num formato realmente que atenda e que a todo momento não precise ficar fazendo algum tipo de manipulação ali de coluna, de, enfim, visualização. Então eu já vou levar essa preocupação para ela também, tá? E... A Bom, Aline levantou a mão. Bom, então eu acredito então que essa semana eu possa ir trabalhando no plano de contas com as informações que a gente já tem e deixa clientes e estoque por últimos daí. Pode ser? Eu acho que sim, até pela
pelo andar, né, do cronograma, a gente Uhum. daria para soltar, né, esse plano de contas já, para começar, né, a trabalhar em cima É, dele. vou E pegar aí, aquele que a gente viu aquele dia na reunião, Fernando, fizemos algumas uhum, anotações. Então, Alessandro, se você concordar, eu acho que eu vou voltar atrás do que eu disse e usar o da Mega mesmo, pensando realmente, porque o nosso plano de contas não tem como a gente pegar o que já existe no Proteus e simplesmente importar lá na Mega, porque ele tem muita sujeira, ele tem muitas contas contábeis que não são utilizadas na Piemonte. Então, ele vai mudar totalmente a numeração dele, né? Se fosse um plano que fosse só da Piemonte, daí ok, mas mas tem mais coisas. Aí, Carol, acho que você, não sei se você vai conseguir apresentar, você tá pelo celular, mas o Tô Paulo pelo celular. comentou, o Paulo comentou que você tem um layout também para a gente fazer essa importação, né, que a gente De tem que plano de preencher. contas? É, No plano de contas, não. Existem 4 campos que eu preciso ter ele, que é se ela é analítica sintética, o extenso, o número reduzido e a descrição. É só isso que eu preciso. já tem lá naquela estrutura lá do plano da Mega, então E eu só vou seguir a sequência isso lá. é essa sequência mesmo, porque não tem um layout pronto, né? Aí É depende se isso. a gente quer Uhum. amarrar assim de custo, projeto, algumas coisas assim, mas o padrão é aquele mesmo da Mega, Aline. Perfeito, então. tá. E você acha, sem contar clientes e estoques ali, Aline, e as outras contas que a gente vai decidir se vai ser analítico ou não, né? Quanto Você vai tempo estar você me acha? pedindo um prazo, né? É, Fernando, eu vou começar a trabalhar em cima dele amanhã, tá? Na aham, verdade, hoje, a hora que a gente sair dessa reunião aqui. Na verdade, amanhã, porque eu tenho umas coisas para terminar aqui. E vou uhum, fazer o possível para entregar até sexta, tá, tá? Eu acredito que não vai, acredito que talvez eu possa conseguir até antes, mas tudo vai demandar aí dos próximos dias, como que vai ser. Eu não tenho a princípio nada marcado, nenhuma reunião, exceto na quarta de manhã. Então eu vou uhum, trabalhar para fazer o esforço aqui para entregar para vocês na sexta, até sexta. ótimo. Não, Tá? perfeito, E se eu tiver porque alguma dúvida, depois eu posso revisar aqui com o Alessandro, porque eu acho que vai chegar lá nas contas de resultado, tem uma alteração lá que é tem aquela parte da receita financeira lá, do resultado financeiro, né, Alessandro? Mas a gente pode ver isso aí depois, acho que não é nada. Porque basicamente como eu já tenho o nosso ali em Excel, as contas que precisam cadastrar no Mega, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali, e só mudar a uhum, numeração, né? Então, acredito que não esteja complicado. Então, vou me uhum. desdobrar aí para entregar até sexta. Qualquer coisa eu vou te sinalizando. Não, perfeito, porque a Tá? primeira agenda da contabilidade é no dia 25, na Sim, quarta, né? aham, aham, isso É, mesmo. e aí eu acho que nessa agenda você já precisa do plano, né, Carol? Para Sim, começar né? Sim, sim. a trabalhar em cima, né, dos cadastros ali, Uhum, dos Isso vínculos e mesmo. é. tudo mais, né? Uhum. Não, mas eu Tá. Até para vou. me importar, né? Amarrar ele, depois a Aham, gente tem que fazer o vínculo na classe. Tem bastante tá. Uhum. coisinha. Mas vou trabalhar essa semana aí a partir de amanhã para conseguir atender essa demanda aí. Bom, Ok? já tô com os dedos cruzados aqui, eu sei que você. Eu tô assim, eu tô dependendo de usuário, né? Do pessoal que precisa desenvolver as atividades, tô fazendo um pouquinho de oração, tô ajudando no que eu posso, cara, eu tô apelando para todas as Tá. possibilidades. Agora eu queria fazer uma pergunta até ali pro Luigi também, porque a gente as contas de ativo e passivo normalmente são aqui mais aqui na contabilidade mesmo, né? Que elas não mudam muito. Agora, resultado a gente vai criando de acordo com algumas necessidades. E dentro da Piemonte tem algumas contas específicas que não são usadas para outras empresas ali, que a gente veio criando ao longo aí do tempo ali, né? Vou dar um exemplo, ações comerciais. É uma conta que a gente utiliza só na Piemonte. Luigi, essas contas leva para o Mega também, que vocês vão utilizar lá, né? Só para eu entender, porque também são mais contas para criar daí dentro do. Não são só ativo e Oi, passivo. Eline. Estão me ouvindo? Não sei se você ouviu minha pergunta. Luigi, agora a gente tá. Não sei se você estava falando Tá. antes. Não, não. Eu entendi a pergunta. Aline, Todas as contas de pensando resultados tem rápido, que levar, né? eu imagino que sim, acho que a gente tem que levar. Se Tá, você tiver alguma certo. outra visão durante o processo, pode
me acionar, a gente vai pensando junto, mas Então, uma Mas ideia, a, eu não imagino mas a que sei, sim. princípio tem. eu ia Não, falar mas uma ideia, tranquilo, eu pessoal, vou não sei levar. se faz sentido, mas talvez ali dá para passar quais são essas contas de resultado, porque depois daquela nossa última reunião, você e o Alessandro, eu passei para a Fabi aquelas contas que seria necessário a Piemonte definir quais que elas gostaria de ver, né? Que seria Uhum. mais analíticas, digamos assim. Isso Talvez aí se a tá gente aguardando o conseguisse. retorno dela, né? Exatamente. Talvez se passar essas contas de resultado para o Luigi, que a gente já tem hoje, ele possa definir junto com ela ali quais são as adicionais, né? Que a gente vai precisar criar dentro daquele. Essas de resultado Tá. já e dentro daquelas que são analíticas também. Eu vou fazer o seguinte, na hora que eu estiver mexendo no plano de contas, eu deixo de uma outra cor essas contas e peço para eles Uhum, fazerem uma revisão quanto às contas de resultado. Aqui não, as contas que não são padrões, porque no resultado normalmente é padrão para todas as empresas, né? Então, como eu falei, uhum, a gente cria de acordo com a necessidade e as demais. Então, essas que foram criadas aí ao longo do tempo para Piemonte, eu deixo pintado e eles fazem a revisão para ver se faz sentido levar para o Mega, né? Então, por uhum, exemplo, a gente tem conta lá do DGCA que foi criado. Faz sentido levar isso? Vai continuar com esses rateios? Então, precisa entender, né? Mas tranquilo, uhum. quanto a isso, a hora que eu fizer aqui, eu mando para o Luigi e para a Fabiane, e daí eles validam lá. Isso. O, Porque aí o próprio também. rateio é um assunto à parte, né? É uma Mas questão também tem que. conta contábil criada lá, né? A gente criou para cada grupo foi criada uma, né? E depois ainda é, dessa conta vieram outras contas que foram criadas. Então, se eu excluir uma, já muda a ordem da numeração do plano de contas. Então, precisa estar bem definidinho sim, antes de importar isso aí para o Mega, né? Para não levar sujeira para lá. Acredito eu. E como a gente vai importar, e como a gente está falando de, a gente não vai fazer uma importação de saldo é, dentro do ano, assim, vai encerrar o exercício, então só precisa levar saldos das contas de ativo e passivo, né? Contas de resultado a gente não leva saldo, né? Então, por isso que é nesse momento que precisa entender se vai precisar dessas contas para 2025. já tem que pensar na estrutura do futuro, né? Não só Sim, na de aham, agora. Como que a é. gente quer visualizar isso, como que a Fabi quer ver, enfim, apresentar Tem talvez para que, conselho, para tem que tudo. avaliar para ver se ainda faz sentido para Piemonte, né? Dentro de tantas mudanças que está ocorrendo e precisa reavaliar aí na hora de for fazer o orçamento, como que vai ficar esses rateios e o que faz sentido ou não. Mas a hora que eu fizer, eu mando o plano de contas lá e daí o Luigi, em conjunto com ela, avalia. Beleza? Eu acho que as dúvidas que a gente levantou aquele dia, Aline e Alessandra, eram essas duas, né? Da conta de clientes e da conta de estoque. Eu não lembro se tinha mais alguma. Pelas minhas anotações aqui, não. Não Só era era isso. só cliente estoque. As de disponibilidades, a Lindamir já fez o levantamento, então a gente vai seguir daquela forma de fazer por modalidade de conta, né? Então eu já tenho um mapeamento ali que ela me passou, é só encaixar dentro do plano de contas lá. A gente vai fazer Assim, um de pouquinho criar o que é diferente, conta diferente movimento, do que é conta hoje. investimento. Isso mesmo. Minha memória não tá tão ruim. Tá, Uhum. legal. Tranquilo. Então tá, não sei se vocês têm mais algum ponto, pessoal. A Carol, ela mandando esse relatório ali, eu já encaminho para vocês também. Eu acredito que ela centraliza em mim, que é mais fácil, né? E eu acabo disparando para vocês ali. Isso. E já anotei aqui também, reforçando só, Alessandro, que eu vou trocar uma ideia com a Fabi para ver como é que a gente trata isso via BI, se consegue priorizar essa demanda também. Porque é independente da gente ter conta aberta ou não, de qualquer forma, o relatório ele não precisa ser tão trabalhado assim, que aí o BI a gente já cria na visão tanto do dia a dia quanto a visão gerencial ali de uma forma mais fácil, tá? E eu também vou pegar um modelo aqui, aí eu também envio para vocês, tá? Porque aí fica fácil também de vocês enxergarem. Beleza? Então tá, pessoal, acho que é isso. Agora a Aline tem bastante trabalho, né, Aline? Espero que continue me cumprimentando quando me encontrar lá embaixo. Mas é que Tranquilo. agora a gente realmente chegou na parte mais Eu estratégica, né? sei que vai ser, enfim. Vamos ver o que vai ter pela frente aí.
Na minha Vai dar certo. cabeça, talvez não seja algo tão complexo, né? Mas Eu acho que não. Acho que vai ter trabalho sim, mas não tenho dúvidas que vocês têm total, não só capacidade, quanto conhecimento também para colocar isso em uma forma um pouquinho mais, menos dolorosa, vamos dizer assim. certo. E pensando também que no futuro vai facilitar. Principalmente, eu sei que não tem muita relação agora, mas principalmente o POC para ti, que eu sei que você faz tudo na mão hoje. E me dá uma dosinha de saber isso. Alessandro, que eu diga, né, Alessandro? Você vai ter de uma forma um pouquinho mais automatizada. Então é o que diz aquela placa, né? Estamos em reforma para melhor atendê-los. Não deixa de ser verdade. Estamos torcendo para isso, né? Porque É. a expectativa em relação ao sistema é grande, né? Com certeza. E a Carol, eu acho que é você, né, Carol, que vai fazer a implantação da Sou eu. apropriação, né? Sou A eu. Carol também tem bastante experiência, então como ela está acompanhando a gente todo esse ciclo, né? Tanto a parte de contabilidade, tributação, isso vai facilitar bastante também na hora dela fazer essa capacitação da apropriação e mostrar para a gente como é que funciona tudo também. Então ela já tem um legal. histórico, né? A gente não tem o risco de perda de informação ali ou até mesmo a troca de conhecimento, né? Vai ficar para ser mais natural. Até tem Bacana. uma visão ali da parte do plano de contas, quando vocês me mandarem, eu já tenho ali a estratégia, tipo, das contas que são necessárias para o POC. Então, assim, toda essa legal. visão é fácil, porque quando vocês me mandam, eu já estou pensando lá na frente, né? Então, eu consigo validar todas as operações para que a gente não sofra lá na frente e fale, ai, mas faltou essa conta, faltou essa conta. Então, essa visão eu já consigo também trazer para vocês. Certo. Então, beleza, pessoal. Queria agradecer cada um de vocês aí pelo tempo e disponibilidade. Foi meio de supetão, mas as coisas estão acontecendo assim, né? Tá certo. Que bom que Acontece. vocês conseguiram. Então tá bom. Obrigada a Ok. todos. Obrigada, Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa até tarde, mais. boa semana. Tchau. Vocês também.